No episódio passado do programa Nordeste das Histórias, vocês conheceram o trio Espinharas e o Pedro Meia Garrafa, que incrivelmente conseguiu derreter um triângulo tocando forró. Mas no programa de hoje nós voltaremos a falar dos grandes engenhos e de um certo Rui Antunes Pereira, um fazendeiro que se tornou também o rei de um símbolo nordestino, claro, o rei da rapadura. Do engenho Mucuripe, o bisneto do barão de Ceará-Mirim e muitas outras curiosidades que vocês vão se encantar, porque começa agora o Nordeste das Histórias. Nós acabamos de chegar em um dos casarões que pertenceu e ainda pertence à família. E aqui ele, grande seu Severim, mais conhecido como Boró. Agora deixa eu logo lhe fazer uma pergunta. Se souber, eu digo mais de um. Sabe na hora. Se Posso souber, pegar eu digo. aqui? Hein? Posso pegar? Deixa o facão aí. Ó, o facão. Ele já falou, rapaz, o sertanejo, que facão é esse? Esse é o famoso facão rabo de galo, é? Quantas polegadas é esse bicho aqui, pelo amor de Deus? Eu não sei não. Isso aqui tem mais 20 polegadas, viu? Tem não. Cada um que se livre. E aí o senhor fica sentadinho aqui, ele fica aqui quietinho, se mexer com o senhor. Quem não quiser comer ele no ombro. Agora me diga uma coisa. Se souber, O senhor conheceu o Rui, né? que o Rui velho, Isso. conheci. Quem foi ele para o senhor? O homem mais trabalhador que tem aqui dentro do vale vai ser o Rui. Ele entrava nesse lagadiço, ele entrava de 7 horas. Onde tinha um bocado de trabalhador trabalhando, ele se assentava e ia para oi de cana para ajudar o povo a plantar cana. Então, um dos diferenciais dele era esse, né? Trabalhar com o pessoal, estar sempre ali. Tinha a simplicidade dele. Seu Rui velho era trabalhador. Ele cortava a cana mesmo, entrava com o facão e ia cortar a cana. Nada, ele corrigiu o terreno dele todinho. E é grande, né? A terra é grande. Essa fazenda aqui é grande. E tem outro pedaço, 45 mil cortes depois dessa fazenda, embaixo. 45 mil cortes. Saía de manhãzinha cedo. Saí de 7 horas, vinha chegar de 12 horas, 1 hora da tarde. Pois é, né? E história de quem viveu, quem conviveu, quem observou o tratado do Rui Antunes Pereira com seus trabalhadores. E a sua camisa é de nylon, é de poliéster ou é 100% algodão? Pois é uma planta também muito encontrada aqui na região do nosso Nordeste. Mas para falar melhor sobre ela, eu chamo o nosso biólogo oficial, o professor Cleiton Sancler. Brasil, essa linda planta é o algodoeiro, que produz exatamente o algodão. E ele pode ser herbáceo e também tem a espécie arbóreo. Todos os dois são cultivados no Brasil, tanto o herbáceo quanto o arbóreo. Mas aqui no Brasil, o arbóreo, principalmente da espécie mocó, ele é o mais resistente e o mais utilizado tanto na fabricação, né, na indústria têxtil, na fabricação de fibras, cordas, tá, tecidos, como também é utilizado na produção, tá, de óleos, né, através das suas sementes e também no seu processamento, alimento para o gado. Faz parte da nossa cultura, Alanzinho. Nos tempos de hoje, você tem a sua empresa, você tem até a sua fazenda e tem o seu gerente, o encarregado, o responsável. No tempo da escravidão, isso um pouco antes do Rui Pereira que nós estamos contando a história, tinham os feitores. E aqui era a casa do feitor. E aí vir até esta região e não contar com a presença do maior historiador daqui, aí é uma falta grande, né? Vem cá, Barão. Esse cara já participou comigo em outros programas e entende muito. Aqui era a casa do feitor, do gerente naquele tempo, né? Isso, o feitor, o capataz, né, também assim chamado, o feitor ele era
como se fosse o gerente hoje. Cabia ao feitor, naquele momento, organizar toda a estrutura de fazenda, de produção, bem como fazer as ordens do patrão se cumprir, bem como também as penalidades para os escravizados, quando ainda era escravidão. Quem desobedecia às ordens dos regimentos das fazendas era punido, e quem fazia isso acontecer era o feitor. Quando se fala na palavra feitor, a gente já pensa numa pessoa mal, né? Que vai lá, o malfeitor, não tinha isso, né? Isso, porque essa ficou bem alusivo a ele, porque como cabia a ele fazer cumprir as ordens e a lei no mais pleno sentido, e quando a gente fala até aquela velha expressão, fulano de tal sentiu o peso da lei, porque a época ali era o chicote, as chibatas que aconteciam, os castigos no período da escravidão, e era justamente ele que autorizava esses castigos, claro, a pedido do dono, mas cabia a ele fazer isso durante aquele período. Dessa casa aqui morou uma pessoa que ficou muito famosa, que dirigiu o Mucuripe, tanto no período do Rui Antunes, como também do Rui Pereira Júnior, que foi o nosso amigo Tantico, Francisco Alves de Lima, a qual eu quero deixar aqui uma justa homenagem à família. Os filhos deles ainda estão vivos, agora aqui na região, e Tantico viveu até praticamente o último dia de sua vida aqui nessa casa, cuidando das coisas de seu Rui, como ele dizia. E Tantico ficou muito conhecido. Ele tinha um caminhão que está até aqui no pátio ainda da fazenda, aonde ele, junto com o seu Rui, era quem fazia a vendagem da rapadura. Que Rui não só fabricava a rapadura, mas ele também ia vender a rapadura. Então Tantico era aquela pessoa que ia com o seu Rui nesse caminhão, carregado de rapadura, embreando aí o Nordeste inteiro, e ficou conhecido porque Rui, ele achava que o nome dele, Rui, tinha que estar nos produtos. E a rapadura do Mucuripe, de Ceará-Mirim, do Vale do Ceará-Mirim, já saía com o nome dele, Rui, em todas elas. E ele gostava do nome, porque nas casas, né, a gente observa no portão, na garagem, tudo tem o nome Rui. Isso também era uma prática bem comum, principalmente no período da República Velha, onde surgiu a República dos Coronéis, e a maioria desses coronéis utilizava desses nomes, ou das iniciais, ou do primeiro nome, em todas as casas de moradores, ou então na frente de cada fachada de engenhos. Que lá na década de 1930, as casas grandes das fazendas, principalmente nessa região Ceará-Mirim, Goiani, São José do Mipibu, começava a ter o nome das mulheres. Geralmente as casas grandes das fazendas recebiam, por exemplo, Vila Gracinha, Vila Elvira, tudo era o nome das mulheres que eles colocavam também. Isso para lembrar esse período que ficou na memória do nosso povo. E olha só a personalidade que eu acabei de encontrar, morando em uma das casas dos operários do seu Rui Pereira. Seu José Rodrigues, primeiro, me diga uma coisa, qual é a data do seu nascimento? 19 do mês de março, viu? De 24. Ou seja, se o senhor nasceu em 1924, o senhor tem 101 anos. Eu tenho muita sorte para encontrar centenário. Eu não sei o que acontece, que todo centenário nasceu no mês de março, viu? Eu nasci pertinho, nasci em maio, 12 meses antes, tinha dado certo, viu? Olha assim a cadeira. Eu nunca saí dessa fazenda. Nunca saiu daqui? Nunca. O senhor nasceu no engenho? Eu não tinha um engenho de 80, nasci na casa velha, lá, sabe? Onde o senhor nasceu? Lá dentro? Lá fora. Eu nasci lá. Eu conversei agora há pouco ali com o seu Severino, e ele disse que ele era um homem muito bom, que trabalhava no meio dos trabalhadores e tudo. Mas eu tinha ruim. Olha, ele era rico, viu? Não dizia a ninguém. E era uma pessoa boa, simples. Eu nasci que ele era bom patrão, graças a Deus ele era. Eu gostava muito dele, Olha, isso aqui é a história viva contada por quem viveu a história. Ele morreu. Embarcaram o avião, os filhos, a filha, o seu Rui, e o doutor Arnaldo Gaspar, que era casado, né? Foram para o aeroporto, botaram ele no avião, nós todos assim, hasteando os moradores aqui. Aí levou para São Paulo. Quando eles roçaram, o senhor, para cá está, olha,
tocar o fogo dele só sabia assim, já vinha. Olha, num papel desse tamanho. Naquele tempo não era tão Aí- comum, né? Só as aí- pessoas bem abastadas que poderiam fazer a cremação. Aí eu disse, bem, morreu, Ruizinho, eu vou fazer também. O filho dele, eu achei que era Ruizinho e era seu. Olha, quando eu vier, que eu morrer, você me enterra. Tá bom, não pede palmeira de centro engenho. Isso aqui, olha, eu vi esse tudo era engenho. Tudo, Tudo engenho. tudo era engenho. Meu tempo tudo ia, agora acabou. E o senhor trabalhava em quê aqui no engenho? Eu fui trabalhar no trator. Foi pro trator. Fui trabalhar no trator, encher carroça. Sei. Aí houve um acidente comigo. Lá só um pouco assim. Olha aqui. Aqui, eu recebi a nota lá embaixo, sabe? Das carroças de cana. Para Só anotava entregar tudo, aqui pra na entregar fazenda. Era lá embaixo, no engenho não, a propriedade chamada Podói. Mas eu recebia as folhas, trazia para mostrar aqui no engenho, sabe? Aí aconteceu isso comigo. Há mais de 100 anos, né? É. Porque Aí, o senhor, olha, jovem, já estava por aqui. aí eu terminei, aí fui para dentro do engenho, trabalhar dentro do engenho. Enchia- Fazer rapadura. Era rapadura. Enchia, o povo enchia as guedas, aí botava para enxugar, aí eu batia no labeira. E os outros enrolando. Tá aí, né? Então, A história essa viva, era né? foi a noite todinha. O Nordeste das Histórias. Já conversou com tanta gente centenária, entendeu? É assim, eu tenho encontrado muita gente contando a história viva desse Nordeste. E eu fico tão feliz, sabia? Agora porque é moço. Também o senhor tem 101 anos. O senhor é pessoa centenária. Já vai Com essa saúde toda. 101 Já tô- anos. já Tem tô muita com- história. Agora, se eu não morrer, se eu não morrer, tem que enterrar. Deixa eu dizer uma 102 coisa. Eu anos. vou repetir aqui. É. Uma pergunta bem engraçada que eu fiz para dona Benedita, de 117 anos. Olha só, eu perguntei a ela, como é que faz para viver 117 anos? Eu vou perguntar ao senhor, como é que faz para viver 101 anos? Diga assim, é só não morrer. Seu José Rodrigues. Vou vir aqui no aniversário de 102 anos do senhor, tá bom? Um tchauzinho pra galera aí, porque tem muita história pra gente contar ainda, viu? É muito comum no nosso sertão nordestino encontrar criações de carneiros, de bodes. E eu tenho certeza que você já viu algum bode com esse equipamento aí. É como se fosse um triângulo, um A no seu pescoço. Esse equipamento é chamado de canga. Mas para que serve? Agora eu vou deixar a palavra com o nosso professor, nosso biólogo oficial, Cleiton Sancler. E aí, Alanzinho, essa estrutura no pescoço aí do bode é a canga, ou cangalha. E tem como finalidade impedir que um animal passe por cercas, portões e buracos estreitos. Ele vai servir de contenção e manejo, impedindo que o pai do chiqueiro, que é aquele bode dominante, ele influencie os outros. Então é colocado a canga no pescoço desse animal que impede que ele ultrapasse um cercado. Como ele não consegue ultrapassar, ele não influencia exatamente os outros também não passam. Então é uma forma de contenção, de manejo, muito utilizado aqui no nosso querido Nordeste, Alanzinho. Eram 4 engenhos: o Cumbe, o Oiteiro, o Alagoas e o Mucuripe. O Rui fez a fusão dos 4 e todos se concentraram aqui, com a grande produção da cana-de-açúcar. Depois dessa fusão, em 1975, ele passou para o Ruizinho. Isso. É isso? No ano de 1975, toda a história do Rui foi passada para o seu filho, o Rui Pereira Júnior. Nesse período, ele era prefeito da cidade de Ceará-Mirim, que foi também um grande sonho
do Rui Antunes, fazer o filho dele prefeito da cidade. Inclusive, essa campanha ficou muito famosa na cidade de Ceará-Mirim, entre a disputa entre o Rui Pereira Júnior, representando a rapadura, e Cleto Formiga Brandão, representando por uma formiga. E pela primeira vez a rapadura venceu uma formiga. Pois é, rapadura forte, né? Mas a história do engenho, esse que está aqui atrás, é o antigo engenho Alagoas. Ele foi fundado no século XIX pelo Major da Guarda Nacional, Antero Leopoldo Raposo da Câmara, comprado por Rui Antunes Pereira, nos idos de 1935, e em 1950 ele faz a fusão dos 4 engenhos em um só, no antigo engenho Alagoas, que era o engenho de porte maior, onde ele concentrou toda a produção de rapadura. Ele desativou o engenho Oiteiro, que pertenceu à sua mãe, também desativou o engenho Cumbe, que era da sua família, da família Varela, e o engenho Mucuripe antigo, e fundiu eles em um só, que era um engenho de porte maior, fazendo uma concentração de um conglomerado, a qual ele chamou de engenho Mucuripe, que funcionou nos moldes antigos até o ano de 2014. O Rui, durante aquele período, ele teve tanto amor por essa terra que ele deixou até um verso que está ali no mausoléu dele. Ele diz: o Mucuripe é o meu chão, onde hei deixar os meus passos. Não só os passos, mas o legado de uma pessoa que, apesar de ser um dos homens mais influentes e mais poderosos no sentido financeiro aqui da região de Ceará-Mirim, mas ele foi um dos homens também mais humildes e simples que houve nessa cidade. Leandro, você é o feitor aqui, né? Feitor não, hoje é gerente, Hoje né? gerente, Você é o responsável pelo engenho Mucuripe. E eu fiquei sabendo que isso aqui, né, está passando por uma revitalização e vai voltar a funcionar, inclusive para visitação, né? Então, a gente tem um projeto aqui no engenho da gente reativar, né? A gente tem a intenção de produzir cachaça, a gente mantém a estrutura, a gente hoje zela de todo o espaço da fazenda, hoje a gente trabalha com cana de açúcar, mas a gente tem a intenção sim de reativar o engenho. Como eu costumo dizer, engenho Mucuripe, uma história sem fim. Então a gente tem sim um projeto para reativar o engenho e produzir cachaça. O foco da gente é cachaça. Pois é, eu observei aqui, como se diz no ditado popular, os partidos de cana, né? Então a plantação ainda é viva, né? Ativa ainda aqui na região. Isso. Logo quando eu cheguei, faz 3 anos que eu estou na empresa, a gente tinha poucas canas antigas, mas a gente reativou os talhões novamente e hoje a gente tem uma boa área de cana-de-açúcar, já pronto a produção, só que a gente não está com a estrutura pronta ainda. A gente vai reativar a estrutura para a gente poder voltar a produzir novamente. Então é só aguardar mais um pouquinho, que vem aí mais uma vez a ativação do engenho Mucuripe e os produtos, né? Positivo. Lá do tempo do Rui. Positivo. Como eu costumo dizer, né? Uma história sem fim, dá continuidade. Olha só o detalhe. O Barão disse que ele gostava de fazer o marketing e ele realmente era um gênio. Naquela época, isso aqui é uma forma para rapadura. E observem que o nome Rui está ao contrário, porque na hora que colocava o açúcar aqui, ainda na fase pastosa para virar rapadura, quando era retirado o nome Rui, ficava de forma normal. Tá aí, né? O marketing de antigamente funcionando até hoje. Barão, aqui na região dos engenhos, aqui dos casarões, das fazendas de Ceará-Mirim, a cada metro a gente encontra parte da história, né? Eu não estou conseguindo levantar isso aqui direito. Que negócio é esse aqui? Explica pra gente. Isso era um dos instrumentos que eles utilizavam no período da escravidão para os escravizados que desobedeciam às ordens. Tipo assim, o escravo queria fugir da fazenda. Uma forma que eles tinham do escravo não fugir era colocando a tornozeleira, Então, que era uma bola de ferro. Preso aqui. Isso, assim? colocavam uma atadura com a corrente. Aqui, assim. Isso, e prendia o escravo aqui. Não tem como fugir. É uma bola de ferro que tem médias de 50 a 60 quilos. Colocava um em cada pé e inviabilizava do escravo fugir da propriedade. Olha, gente, eu vou dizer, estou tentando levantar ela aqui, não é fácil.
muito pesado. Agora você imagine só o escravo que ficava preso aqui assim, ó, no tornozelo. Se com uma ele não conseguiria fugir, imagina com duas. A ideia era justamente, Alanzinho, porque geralmente toda vida que um escravo fugia de uma fazenda, principalmente na região litorânea, ele procurava o leito dos rios para poder ir magiando o rio para encontrar o mar. Com a bola de ferro, ele não podia passar para o outro lado. E aí, rapidamente, o capitão do mato encontrava o escravo e trazia ele de volta para a fazenda e ganhava uma recompensa para poder trazer o escravo de volta. Difícil, viu? Situação complicada, viu? São histórias que devem ser contadas. Eu tenho certeza absoluta que você está gostando muito demais dessa história. Não esquece de seguir o canal do Nordeste das Histórias e deixar o seu like, que é muito importante pra gente. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Antigamente não tinha um ponto, né? Era sirene. E eu estou observando que tem uma sirene aqui, que possivelmente era usada para o início do turno, para a refeição, para o final do turno, né? Isso, no final do turno. Sempre no horário do início do trabalho, ela era acionada. No horário de refeição, ela era acionada novamente. Todos os horários de parada, ela era acionada e horário de início era acionada também. Ela ainda funciona? Funciona Vamos corretamente. ligar ela? Inclusive, a última vez que a gente acionou ela foi no sepultamento de Rui Pereira Júnior. Com certeza, toda a Ceará-Mirim, toda a região escutou essa sirene agora. Com certeza, toda a região de Ceará-Mirim, quando aciona ela, escuta assim, que a zoada vai Bem barulhenta, viu? bem barulhenta. Olha, aqui era como se fosse a sala dos troféus. Isso. Né? Na realidade, esse espaço aqui, Alanzinho, ele era o escritório do Rui. Daqui ele tinha o acesso de visão ao engenho e para o outro lado todo o acesso. Bem como esses troféus aqui foi do time que ele criou para a Vila Operária do Engenho Mucuripe. Os trabalhadores, uma forma de recreação que ele tinha era o Mucuripe Futebol Clube. Inclusive o campo ainda está ativo, inclusive o time também ainda está ativo até os dias de hoje. A humildade do senhor Rui, ela é estampada inclusive nas fotos. Isso. Olha só esse detalhe aqui. É. Geralmente, quem é o chefe, quem é o dono, né? Isso. Tá no centro da foto. E aqui eu observo que ele tá lá no cantinho lá. Ele está no canto de branco. Ele tá no canto de branco, Isso. né? Isso mostra a humildade dele. Bem como essa foto aí, ela é de 1950. Essa pintura foi justamente quando ele fez a fusão dos 4 engenhos em um e ele chamou todos os trabalhadores dele para mandar fazer esse quadro. Inclusive a gente retrata o que o senhorzinho falou lá no início, o seu José Rodrigues, das foices, ó. Cada um com a foice, inclusive a dele também do lado ali, para mostrar a simplicidade que esse homem tinha naquele momento da história, né? Barão, o senhor José Rodrigues falou que ele foi levado para São Paulo para ser cremado, mas na verdade foi no Rio de Janeiro, né? Isso, foi ao Rio de Janeiro. É porque antigamente sempre havia aquele costume de quando a gente viajava, sempre dizer que era para São Paulo, né? Mas a cremação aconteceu no Rio, as cinzas foram trazidas para cá e fixadas ao pé dessa palmeira imperial, no qual ele plantou 25 anos antes dele falecer. O detalhe é que quando o Rui foi fazer trouxe essa palmeira para cá, ele estava na cidade de Baixa Verde, atual cidade de João Câmara, vendendo rapadura com seu Tantico. E seu Tantico perguntou, seu Rui, mas por que o senhor vai trazer essa palmeira para cá? Ele Mas disse, peraí, Tantico é aquele que morou lá na casa que morou do lá na feitor. casa do feitor, que era a pessoa que sempre estava com ele nas feiras, levava o caminhão carregado de rapadura. E Rui gostava de estar ali, sempre conferindo tudo. E quando ele disse, não, essa palmeira aqui eu vou levar,
nós vamos plantar ela de frente para o engenho e lá vai ser onde eu vou colocar as minhas cinzas. O meu mausoléu vai ser lá. Seu Tantico, acho que naquele momento achou que era até uma brincadeira do Rui, mas 25 anos depois ele faleceu e o desejo dele se tornou realidade. Fixado aqui as caixas em bronze com as cinzas do Rui, aqui na Palmeira Imperial, em frente ao engenho, onde já dizia ele, né? O Mucuripe é o meu chão, onde hei deixar os meus passos. Não deixou só os passos, mas todo o legado de um homem muito honrado, a qual naquele momento defendeu o seu povo e fez da cidade de Ceará-Mirim uma das economias mais fortes na produção de rapadura da história. Foi uma comoção só, na verdade, né? Isso, uma comoção muito grande, porque o Rui, além de ter essa quantidade de pessoas que trabalhavam para ele, o Rui era uma pessoa muito simples e o cortejo fúnebre saiu lá do Palácio Antunes, que foi o local onde ele nasceu, que hoje é a sede da prefeitura do município, percorreu o Vale do Ceará-Mirim até chegar aqui no engenho. E a sirene sempre apitando para mostrar que o engenho Mucuripe sempre era um engenho de fogo aceso e mostrando também a pujança do que foi o rei da rapadura de Ceará-Mirim. Pois é, e a história não para porque essa região aqui é muito rica, né? Muito. E não é a primeira vez que a equipe do Nordeste das Histórias desembarca aqui. E outras histórias virão, porque enquanto existir pessoas como você, como outros estudiosos, historiadores, isso vai continuar. Porque esse é o Nordeste das Histórias. Oferecimento: Dronap, oficina do drone, assistência técnica e revenda autorizada de drones, DJI, Consumer, Enterprise e Agras. Telefone 999555522. Valmir Som, tudo em instrumentos musicais, som e iluminação. Telefone 999811824. Litoral Veículos, vem aí o maior pit stop de veículos de toda a região, dias 28, 29 e 30 de novembro. Na hora de aparecer, apareça com a VKM, a gráfica oficial do Alas do Fogo. Tudo em comunicação visual em geral.